Sabe aquela sensação de que o mundo parece quebrado, mas ao mesmo tempo a gente sente que existe uma promessa de redenção de algo perfeito? Pois é, essa tensão está bem no centro de uma das ideias mais profundas e fascinantes do pensamento judaico, a ideia do Messias, ou Mashiach. Hoje a gente vai tentar desvendar esse paradoxo que começa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Pois é, por que o mundo parece tão caótico, tão cheio de sofrimento? Essa é a pergunta que guia a nossa conversa de hoje. E para encontrar uma resposta, a gente vai mergulhar fundo na sabedoria antiga da Kabbalah, que nos oferece uma explicação cósmica não só para o problema, mas, o que é mais importante, para a solução. Então vamos lá. Para a gente poder falar de conserto, de redenção, primeiro a gente precisa entender o que foi que quebrou, certo? E é aí que entra um conceito fundamental da Cabala luriânica que, olha, redefine completamente o cenário. Segundo o grande místico do século XVI, o rabino Isaac Luria, também conhecido como o Arizal, a raiz de todo esse caos não foi um acidente de percurso, um erro de projeto. Foi, na verdade, um evento cósmico planejado. Imagina só, no começo da criação existiam vasos espirituais feitos para conter a luz divina. Só que a luz era tão intensa, mas tão intensa, que os vasos não aguentaram e se quebraram. Essa quebra espalhou faíscas de santidade por todo o universo material, aprisionando-as numa realidade dominada pelo egoísmo. Esse estado de desconexão é o que chamamos de exílio, ou galut. Mas se houve uma quebra, tem que existir um conserto, né? A nossa missão coletiva, então, se torna o que a gente chama de Tikkun Olam, a correção do mundo. É a tarefa de encontrar cada uma dessas faíscas sagradas e elevá-las, reunindo o que foi espalhado lá no início. Ok, a missão é consertar o mundo. Mas quem ou o que completa essa tarefa gigantesca? É exatamente aqui que a figura do Mashiach entra em cena na nossa história. O Mashiach é, em essência, o agente final dessa grande correção. E é importante entender, não se trata só de um líder político. É uma alma com o nível mais alto de conexão espiritual, a força capaz de reunir as últimas faíscas perdidas e finalmente dar um fim a esse nosso estado de exílio cósmico e físico. E aqui a coisa fica ainda mais impressionante. O Arizal ensina que a alma do Mashiach entra no mundo em Tisha B'Av, o dia que marca as maiores tragédias da história judaica. Pensa nisso por um instante. No momento de maior escuridão, no ponto mais baixo do sofrimento, é aí que nasce o potencial para maior luz. A redenção não vem apesar do sofrimento, ela vem através dele. É um paradoxo incrível. Isso nos joga direto no coração do mistério. Quando a gente fala em Mashiach, estamos imaginando um rei, uma figura humana que vai nos liderar, ou estamos falando de algo mais abstrato, uma força espiritual que transforma todos nós por dentro? Essa tensão é o que define o debate. De um lado, a gente tem a visão tradicional, super enraizada em textos clássicos que descreve um rei de carne e osso, da linhagem de Davi. Do outro lado, temos uma visão cabalística moderna, principalmente do rabino Yehuda Ajlak, que interpreta o Mashiach como uma força corretiva, a própria luz do altruísmo que precisa ser revelada em toda a humanidade. E as implicações práticas disso são enormes. A visão tradicional foca em ações externas, como as mitzvot, os mandamentos, para reunir as faíscas. Já a visão de Ashlag, do Bnei Baruch, foca totalmente no trabalho interno, corrigir o nosso desejo egoísta e transformá-lo em altruísmo. São duas abordagens bem diferentes para alcançar o mesmo objetivo final. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode? Será que uma visão exclui a outra? Uma tem que estar certa e a outra errada? Ou será que existe um jeito de harmonizar essas duas perspectivas que parecem tão conflitantes? A solução que os ensinamentos cabalísticos propõem para isso é simplesmente fascinante. Em vez de escolher um lado, eles revelam que a redenção é um processo que acontece em dois estágios e, portanto, envolve duas figuras messiânicas distintas. Então, aqui está o pulo do gato. As duas visões não são contraditórias, elas são sequenciais. Primeiro vem o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José. Ele não é um rei, ele é a força espiritual que faz a correção interna da humanidade. É a preparação do vaso. E só depois que esse trabalho interno está completo é que o Mashiach ben Davi, o rei, pode se manifestar para corrigir a realidade lá fora.
Pensa nisso como construir uma casa. O trabalho interno de Ben Yosef é a fundação espiritual. É a parte que ninguém vê, mas que é absolutamente essencial. A manifestação externa de Ben David é o prédio glorioso que só pode ser erguido sobre essa base sólida. Um não existe sem o outro. Ok, então vamos trazer isso para uma conclusão prática. O que essa síntese toda significa para a nossa missão do Tikkun Olam hoje, no nosso dia a dia? O grande cabalista do século XX, Yehuda Ashlag, o Baal HaSulam, resume isso perfeitamente. Ele diz que quando a correção da vontade, que é o trabalho de Ben Yosef, estiver completa, aí sim Mashiach ben Davi virá para conduzir o mundo. Ou seja, o trabalho interno possibilita a manifestação externa. Então, no final, as duas correntes não competem, elas se completam. Uma foca no processo interno, no método de Meshir ben Yosef, a outra foca no resultado final, na chegada de Meshir ben David. A grande sacada é que, ao nos dedicarmos a esse trabalho interno de transformação, nós não estamos apenas melhorando a nós mesmos, nós estamos ativamente acelerando e construindo o mundo que as profecias descrevem. E isso traz toda essa ideia cósmica direto para a nossa realidade, para um lugar muito pessoal. Se a redenção do mundo inteiro começa com a redenção do nosso próprio egoísmo, a questão se torna: qual é o primeiro passo que a gente dá para transformar a nossa intenção de só receber em uma intenção de doar? A resposta para isso não muda apenas uma vida. Ela pode, faísca por faísca, começar a consertar o mundo. Obrigado por nos acompanhar nessa exploração.